pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição da Wisecast, um podcast aí dinâmico que tem por objetivo aí trazer uma boa comunicação, contar boas histórias e compartilhar, né? Então, o aprendizado sempre é bem-vindo, a gente tem trazido, tem inovado, trazendo bastante convidados aqui, que tem histórias fantásticas de empreendedorismo, histórias de vida, de superação, que traz bastante incentivo, né? Estou com o Fábio aqui também, compartilha a bancada com a gente. O Fábio é da Sistel Engenharia, um empreendedor também, um empresário, né? Fala um pouquinho aí, Fábio. Boa noite, pessoal. Bom dia. Depende da hora que você estiver assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. E, como o Anderson falou, nosso objetivo é difundir histórias inspiradoras para você, para impactar positivamente a nossa sociedade, né? Nós temos hoje uma convidada especial aqui. É a segunda mulher que vem, né, nessa bancada. Segunda mulher. Vamos prestigiar as mulheres aqui. É a Dani Conte. Sou amigo da família, né? O Matheus, os filhos, o Samuca e o Davi. E a Manu. E a Manuzinha, é verdade. Olá, né? Obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui e de alguma maneira contribuir, né, com alguma coisa, conhecimento, a vivência, a experiência que a gente traz aí. Legal, Dani. Seja bem-vinda. Obrigada. Com certeza agregar muito pra gente aqui. Sua história de vida. A gente tem muitos jovens, né, que acompanham aqui também, muitos empresários, né? Mas pode iniciar contando um pouco da sua história aí, de onde que... Você é de Bauru mesmo, nascido aqui? Eu sou da bauruense. terra... Terra branca. Eu gosto de falar que Bauru é a cidade sem limites. Tem grandes exemplos, eu acho. Tem. Que, né... Tem. O maior deles, vamos dizer, que extrapolou os limites é o nosso astronauta, né, Marcos Pontes. Marcos Pontes, Pelé passou por Pelé, aqui. exatamente. Né? Então, em vários setores a gente faz história. Nós somos privilegiados. Mas e aí? Eu sou daqui, né, tenho 43 anos, meus pais ainda são vivos, né, meu pai... um senhor da polícia militar, da carreira militar, minha mãe, uma senhora do lar, e cresci aqui, tenho mais 2 irmãos mais velhos que eu. Estudei sempre aqui, fiz faculdade, antes de fazer a faculdade entrei no banco, desejava fazer medicina, não consegui, e sempre trabalhando dentro das possibilidades, consegui me dedicar um tempo aos estudos e aí tive a oportunidade de entrar no banco, fui concursada por 16 anos e alguns meses. Pública no banco público, né? Uma bênção na minha vida. E como é que foi esse vestibular aí? O concurso, né? Foi uma época, assim, eu não estava nos meus planos, né? Peguei o empenho ali de toda a dedicação de ter feito medicina. E meu irmão que falou, por que você não faz? Olha. Falei, nossa, fazer. Eu não estava com grana, não estava trabalhando. Peguei umas apostilas emprestadas de um amigo, de concurso da nossa caixa. Eu falei, eu vou estudar esse negócio aqui. Estudioso, então. Estudei Autodidata. 3 meses sozinha, sem cursinho. 3 meses estudando. Parabéns. O povo não batia uma fé, não, que ia passar. Não é... Falei, não, eu vou passar nesse negócio. Eu estou me esforçando, eu vou passar. E passei. Demorou ainda um tempinho para me chamar. Conseguiu ser chamada para Bauru? Para Bauru. Quando eu fui chamada, até tinha opção... quando eu entrei, estava tendo muita contratação para tirar os terceirizados, né? Então, estava movimentação grande de contratação. E aí tinha... o setor que eu entrei tinha muito terceirizado. Sei. E aí deu certo. Nunca trabalhei em agência. E trabalhei lá, trabalhei dentro de 3 setores, mas não me via ali dentro, assim, em termos assim, o que eu fazia lá dentro, embora o ambiente era muito gostoso, as pessoas, os meus líderes, os meus gestores sempre foram pessoas assim que me ajudaram, impulsionaram muito. Mas em termos da Dani, da essência da Dani, eu não me via. Ainda eu brincava de vez em quando, falava assim, uma hora eu saio daqui, né? É verdade. Era uma brincadeira que eu... Você entrou com quantos anos mesmo?
21 anos. 21 anos, concursada, não era nem casada. Nem casada era. Vida Eu fui um financeira partidão, boa, hein? Matheus. Olha, Matheus achou. Mas por quê? Uma mulher solteira com 21 anos e bem empregada? Lá, nada, né? Tá lá com a vida dentro, ganha. assim, eu aproveitei as oportunidades que a Caixa E- me oferecia, né? Então, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, Com fiz bolsas. inglês, isso, os Olha, incentivos. que legal. Eu ia trabalhando, né? Se Dani, estava ali à disposição. E foi assim um insight do irmão chegar e deu uma ideia pra você. Falou, faz, né? Aí ainda tinha É, o a gente- Caixa e o Banco do Brasil. Eu falei, vou Legal, fazer da né? A gente Caixa. tem que ver como que às vezes nós estamos ali jovens, cabecinha fraca ainda, né? Sim. Amadurecendo. E como uma dica de alguém de fora vem legal, né? Incentivo, né? Fala, poxa, já pensou nisso? Você sabe que é uma... Agora que a gente já passou dessa fase, mas eu acho que 16, 17 anos, né? Eu trabalho com esse público do outro lado ali, orientando e tal. Não tem a maturidade. Precisa, Não tem. Precisa né? de orientação, Precisa. mentoria, indicação. Exatamente. E às vezes a família não... Às vezes a família vai na inocência. Não, eu sei o que eu vou fazer, o que eu quero fazer já estou envolvido. Ele acha, ele cria uma casca de tudo vai dar certo. Você é jogador de futebol, vou ter sucesso. Ou então você é youtuber, tá famoso Isso, agora, né? bastante. Você é youtuber, Social media. já tô fazendo meus videozinhos lá e tal. Enfim, E tem uma realidade que a gente vivia ali dentro da Caixa. As minhas atividades, uns 3 setores que eu trabalhei, a gente sempre participava do processo de seleção dos adolescentes aprendizes. E eu acabava sendo a orientadora deles também no decorrer dos estágios ali. E a triste realidade que, eu não sei se vocês percebem isso, mas assim, era notável a diferença entre os meninos e as meninas. Os meninos, a maioria deles muito despreparado, não estavam ali, sabe, de corpo presente. Mas, e as meninas já com uma mentalidade mais, eu sei o que eu quero. habilidade, talvez. Já tinha noção. Se você perguntava assim, perguntasse assim, você já sabe que faculdade você pensa? Elas já tinham alguma coisa em mente. Pode ser que não fosse alguma coisa que elas iriam realmente fazer, mas elas tinham esse norte. Os meninos, não sei, vou ver, a hora que chegar o final do ano eu vejo, né? Era muito notável isso. Tanto é que a maioria das nossas contratações geralmente eram meninas. Não era uma questão de feminismo, era uma questão de você ver, da pessoa falar, tipo assim, não, eu quero, eu tô aqui para trabalhar mesmo, né? Sabe mais o que é da vida. Isso. E um dos objetivos desse podcast é esse, inspirar essa molecada aí, essa geração jovem que tá pensando, né, no que eu vou fazer, vou ser youtuber, vou ser jogador, vou morar nos Estados Unidos, né? Enfim, mas a gente tem oportunidades aí e as histórias, elas mostram que vale a pena, né? O estudo, o caminho de estudar, de se dedicar, nada vem de graça, né? O que a gente consegue gratuitamente em relação ao emprego é pouco. E depois lá dentro, você ficou quanto tempo? Como é que foi a tua carreira? É o que eu falei, eu tive gestores que me impulsionaram ali, né? Eu entrei como técnico bancário, como todo mundo entra ali, e com 10 meses eu já consegui minha primeira função. E fui, né? Fui pegando as oportunidades. Depois, esse setor que eu trabalhava ia mudar, ele ia ser extinto aqui em Bauru e a gente ia ser realocado. Eu, por direção de Deus, não fui, né? Eu optei em não ir. E mudei de setor, fui para um outro setor que havia e lá fiquei trabalhando uma função semelhante à que eu já tinha. Abriu vaga num terceiro setor e esse meu gestor falou assim, vai participar, né, do processo seletivo. Falei, nossa, mas é para a área de tecnologia, eu não tenho formação tecnológica, né? Ele falou, não, vai. E fui, né? E consegui também a vaga ali. Não era para a parte tecnológica, para a parte administrativa.
E lá sempre tive assim, boas oportunidades e tentava mostrar um diferencial, né? Você tá antenado. Eu acho que quando você tá no trabalho, independente de você se você gosta ou não gosta, eu acho que você tem que ter uma visão de o que eu posso contribuir. E em dos processos seletivos ficou muito claro isso. Porque eu competi com o pessoal que trabalhava comigo. Então, assim, a gente conhecia os pontos fortes e fracos de todo mundo ali. Não era algo, era para dentro do próprio setor, era um ganho de função. E assim, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e Deus faz assim, eu faço dele o meu guia, né? E eu falei, Deus, me dá uma estratégia para esse... Porque eu não... Talvez alguns amigos mais gabaritados que eu, mas eu tive uma estratégia simples e aplicável. E eles não assim... Sabe quando você vê no rosto ali das pessoas da banca, ali, de examinador ali, que fala assim, puxa, faz sentido. Então, eu acho que quando você saiu da caixinha. Exatamente, saiu da caixa. Era algo que era aplicável, fui pesquisar, fui ver normas, fui ver leis e acabei sendo selecionada para essa vaga também. Então, assim, tudo que eu consegui lá dentro da caixa, assim, foi algo que eu gostava de... A motivação não era o salário, a motivação era poder ter mais responsabilidades e poder contribuir de uma maneira diferenciada, do jeito que eu gostava de fazer, dentro do que era possível. Eu sei que você é uma mulher de fé, que leva a vida cristã a sério, né? E como você encara isso tudo em relação a Deus, a vontade dele para a tua vida? Você fala o meu trabalho? A tua carreira. Depois você vai chegar lá na hora que você resolver. Sim, mas assim, eu sempre pedi muito a direção de Deus para minha vida, para tudo que eu fui fazer. É cristã desde nascente. O meu pai né? é pastor, né? Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Certo. E embora haja nossa, filho de pastor, né? Existem os bônus, mas existe os ônus de ser filho de pastor. E um dos ônus de ser filho de pastor é que você geralmente não é pastoreado. Né? Você não tem, não é que você fica perdido, mas você não tem aquela atenção, né? Que às vezes ele tem que dedicar para o outro e tal. E isso... Eu sempre percebi que eu sempre observei as pessoas e eu tentava falar assim, olhava para a pessoa, não que eu era melhor, mas se eu via a pessoa e ela cometia algum erro, eu tentava não repetir aquilo. Eu falava, não, isso não é legal, então eu preciso não ir por esse caminho. E aí, como eu não tinha o meu pai ali tão acessível quanto às vezes outras pessoas, eu comecei a buscar a Deus, né? Claro. Então, eu tinha o meu relacionamento ali com ele, né? De orar, de buscar, dos meus questionamentos, das minhas dúvidas. E fui crescendo nesse relacionamento com ele. Então, quando eu entrei na Caixa, fiz, né, tal... E eu lembro que eu estava tão feliz e tão agradecida que eu ia começar na segunda-feira na Caixa e eu falei assim, ai Deus, eu tô tão feliz que se o senhor quiser arrancar a Caixa, pode tirar. Porque, assim, sabe um estado de confiança, Sim. de plenitude? Falar assim, se o senhor tiver, vai dar certo. Quando esse outro meu setor também foi extinto, eu também falava assim, Senhor, se o senhor falar vai, eu vou. Porque se o senhor for comigo, vai dar certo. Agora, se o senhor falar... não vai, eu não vou. E assim, e Deus não tem uma receita, né? Embora a gente tenha a Bíblia, ele tem uma amiga que ela fala que Deus, ele é previsível de que ele vai fazer. Agora, ele é imprevisível da maneira que ele vai fazer. O como dele é a maneira dele. Então... no último segundo, sim, Deus me mostrou que não era para ir, eu não fui, né, nessa proposta que tinha. E, inclusive, parece até um teste, né? Eu ia ganhar
mais do que o dobro do que eu ganhava. Nossa, É. mais difícil. Coisa difícil. O setor estava tendo assim, eu e a minha colega que eu ia assumir em Rio Preto e a minha amiga ia para Ribeirão Preto. Nós não tínhamos todos os pré-requisitos para aquele cargo. Brasília deu um aval, né, quebrou as barreiras para a gente poder ir, né? Então, assim, vamos dizer, eu fui ousada em negar, porque eu fiquei ao léu, em termos assim, para onde eu irei? Meu setor foi extinto, o único lugar que tinha era eu ir embora. Sim. E não fui. E Deus me supriu, né? Providenciou uma vaga, a vaga veio atrás de mim, entrar em contato comigo. Então, assim, eu acho que você vai aprendendo, né? É um relacionamento, você vai conhecendo, vai aprendendo. E hoje, poder trabalhar com o que eu trabalho, né, com a parte de consultoria de carreira, para mim é um presente de pai. É assim, eu vejo isso, uma coisa assim, falar assim, agora eu vou dar um negocinho que é para você, entendeu? Você fez lá, foi muito legal, foi joia, mas eu tenho algo especial para você. E como é que foi essa decisão? Você estava lá com a tua carreira, a estabilidade do servidor, né? Como é que foi isso aí? Eu ganhava muito bem. Jogar tudo pro alto. Ganhava muito bem. Só que antes de eu sair, a gente já tinha, paralelo a isso, eu e o Matheus, né, que é o meu esposo, nós nos envolvemos com a Universidade da Família. Então a gente começou a dar os cursos de finanças ali, né? Então eu falo que o bichinho da UDF, quando ele te pica, né, você quer super se envolver com as coisas. Então era algo que a gente gostava, tinha prazer nisso. E dentro do ministério que a gente faz parte, o UDF tem acho que 6 ou 7 ministérios, né? O ministério que a gente faz parte, que é o CRAW, que são os cursos da área de finanças. O CRAW, que é uma instituição americana, norte-americana, eles que produziram todo o material, a Universidade da Família trouxe, eles têm essa parte de carreira para você poder trabalhar com isso. E eu, trabalhando na Caixa, já sabia dessa possibilidade, mas nada assim, gostava da ideia, falava, poxa, que legal, né, tal. E aí a gente ia sempre atrás dessa capacitação, que a Universidade da Família trouxe essa capacitação para fazer aqui. E quando a gente entrou, já tinha sido algum ano retrasado, algumas coisas assim bem próximo, e não houve mais. Então, para você fazer, você tinha que fazer uma capacitação em inglês. Eu falei, não vou meter as caras, né? E então era uma coisa que eu falava assim, o dia que no Brasil voltar a Universidade da Família promover, eu quero fazer. Mas a Caixa não era uma coisa que eu brincava, mas não tinha um planejamento de eu sair da Caixa. E aconteceu que, assim, de maneira bem rápida, nós temos 3 filhos hoje, né? O Samuel teve um câncer quando tinha 5 anos, tinha ele e o Davi. Isso foi em 2017. E em 2020, na pandemia, o Davi teve câncer também. Graças a Deus, o Samuel foi curado. E o Davi, né, foi aquele susto. E ele teve uma leucemia, que a gente só foi, assim, foi tudo muito rápido. Mas, assim, só para ser bem sucinta. E aí, naquela semana que ele ficou doente, eu estava dando um dos cursos da Universidade da Família, que é o curso da Mulher que Prospera. Então, ele tem as lições, tal. A última lição, que era o dia que a gente descobriu a leucemia dele, que era o dia da última aula, aquela lição falava assim, a mulher que prospera aprendeu a entregar-se a Deus. E ele falava que entrega não é uma coisa assim, beleza. É uma coisa assim de rendição. Você está totalmente rendido, você não tem capacidade para nada. Quando o Samuel ficou doente, que foi a nossa primeira assim, situação,
a gente descobriu essa incapacidade nossa. Certo. Porque você trabalha, você se esforça, você acha que você pode alguma coisa, Você né? é Mas dono quando de- você... acha que é dono de si, né? Isso. Mas quando você está diante de uma situação de vida e morte, você descobre que você não faz nada. Você não pode fazer nada. Descobre Nada. a verdade. Mesmo que Limitado, você seja um Tem médico, razão, né? mesmo que você seja um médico, Ah, você vai isso. fazer o seu... Mas a Máximo vida, o que dom é. da vida e da morte, você não tem, né? E aí, eu falei, Deus, eu sinto que o Senhor quer que eu entregue alguma coisa. Davi internou na sexta-feira, o Mateus dormiu lá, na madrugada de sábado para domingo eu dormi com ele. E aí eu fui orar de madrugada e eu falei, os nossos filhos são do Senhor. Não era uma questão de troca, mas era algo que já estava acontecendo naquela semana. Eu sentia algo latente em mim. E aí você fica mais sensível com o filho ali. Eu falava assim, o Davi, né? Que é o Senhor que é o Davi. O Davi, eu sei que é do Senhor. O Senhor quer ele, né? Ele tá entregue, porque mesmo que eu fale assim, não leve meu filho. Se Deus quiser, ele leva, né? Se ele tiver um propósito, se a vontade dele é essa, não que ele é um Deus carrasco, não só estou querendo dizer que se ele quiser, se for, né? Se essa for a melhor, ele vai fazer. E aí eu falei, Deus, eu entrego. O que o Senhor quer que eu entregue? E fiquei ali. E eu falava, pode falar que eu entrego, né? E aí eu escutei a caixa. Eu lembro que eu tomei um susto, eu estava assim de joelho na poltroninha do hospital, eu tomei um susto e para mim era assim, tá bom, segunda-feira eu peço demissão. E eu levantei, saí chorando, e aí, depois, assim, de meses que eu fui perceber, né, que as enfermeiras vieram atrás de mim, tá tudo bem? Na verdade, elas não estavam preocupadas comigo, elas estavam preocupadas com o Davi, né? Eu falei, não, deu tudo bem e tal. E aí eu pedi para Deus me dar um sinal. Eu falei, Deus, se eu não tô louca, que eu acho que eu não tô, mas eu tenho uma família, né? Tenho um esposo, tenho pessoas a quem eu respondo, vamos dizer, financeiramente. Eu falei, me dá um sinal. E eu falei, então, o senhor abra um programa de demissão voluntária, que se o senhor abrir, eu vou aderir, eu vou entender que é isso. Bom, isso foi na madrugada. Eu entrei de férias na quinta-feira para poder dar atenção para o Davi. E não contei para mais ninguém. Era uma coisa minha e Deus. Eu e Deus. Aí o Davi foi todo aquele processo e tal. Passou, acho que 2 semanas, o Davi estava na UTI até. Eu fui ficar com ele na UTI e vi que estava tendo uma movimentação, tal. Aí a minha amiga falou, ai, Dani, a coisa tá estranha, tal. Aí eu falei, eu vou dar uma olhada no sindicato, porque sindicato bancário, eles fervem, né? Principalmente quando é coisa contra o empregado e tal. E eu lembro que eu entrei no site do sindicato e vi lá... programa de demissão voluntária, tal. Aí eu falei assim, nossa, essa notícia é antiga. Não era antiga. Ela tinha aberto, o programa de demissão voluntária abriu um dia depois que eu saí de férias e ia fechar no dia seguinte que eu estava vendo a notícia. Era uma quinta-feira, o último dia de adesão era sexta-feira. Aí eu já estava vindo conversando com o Mateus, eu falei, olha... Deus me pediu a caixa, só não tinha falado para ele do PDV, né? Eu falei, abri o PDV, era o sinal que eu pedi para Deus e eu vou aderir. E eu assinei aquele termo com, assim, eu sou super chorona, né? Com uma tá uma certo, paz, uma paz. Tranquilidade. Fiz. Aí aderi, né? Recebi os benefícios, tudo tal, pagamos as dívidas que a gente tinha lá dos estelionatários do Centro Automotivo, que é uma outra história. Outro capítulo, né? Mas fiquei fiquei em casa. Não tinha uma direção do que eu ia fazer. Eu entreguei a caixa e ponto. No próximo curso que eu fui dar da Mulher que Prospera, eu acho interessante que quando a gente vai estar numa posição de ensinar, a gente sempre aprende primeiro, né? E aí eu tinha uma lição assim, a Mulher que Prospera, acho que era a lição 7, a Mulher que Prospera aprendeu
não lembro exatamente o tempo, mas, tipo assim, ela aprendeu a usar suas mãos, suas habilidades e tal. Eu falei, nossa, não tô vendendo nem Avon, nem revistinha de Avon, né? Falei, vou orar nesse sentido, com esse propósito. Falei, Senhor, então vou começar esse propósito do Senhor me falar, né? O que eu faço agora? E o que aconteceu? Eu acabei de pensar isso, eu ouvi Deus falando comigo assim, ó, Career Direct. Falei, nossa. Aí eu fui falar pro Matheus, falei, amor, eu tava ali, né? Contei pra ele rapidamente. Aí ele falou, não, poxa, que legal, né? Te incentivo. Eu falei, daí eu pensei, mas não tá tendo curso, né? Entrei no site do Career Direct pra ver se tinha alguma novidade. Tinha uma novidade. Tinha uma novidade. Estava tendo a primeira capacitação em português. Olha lá. E a inscrição acabava em alguns dias. Eu recebi eu tinha saído em dezembro, isso era em março. Em mês de março a gente recebe PLR. Como eu tinha trabalhado no ano seguinte, eu recebi a PLR. E aí consegui pagar a minha certificação. E fiz legal, aquilo que eu queria da UDF, pude fazer. E aí portas foram abrindo? foram. E aí, assim, E aí? você olha para trás e fala assim, nossa, Dani, mas você tinha uma trajetória, né, para fazer medicina, isso, tal, tal, tal. Eu acho que tudo que eu vivi, nada foi perdido, né? Eu fui aprendendo muitas coisas que eu trabalho hoje, eu devo ao tempo que eu trabalhei dentro da Caixa. Cursos, capacitações que eu fiz. Eu lembro que no primeiro setor que eu fiz, fiz um curso de gerenciamento de crise. Veio delegado, ensinou a gente, capacitou. E hoje, uma das coisas que para você ter inteligência emocional é você aprender esse autocontrole, então eu falo assim, tudo, né? Assim, você aprende com os erros, você aprende com os acertos, mas eu não posso olhar para a minha história e falar, nossa, você foi uma perdida. Não, eu não fui uma perdida. Eu fui tendo aprendizados dentro do que eu fui trabalhando e vivendo. Difícil, né? Falar que perdeu, né? Fiz um negócio, depois me arrependi, mudei. Não perde, né? Conhecimento. Não perde. Eu acho que a vida é uma construção. Eu acho que tem momentos que a gente faz uma escolha que talvez não seja tão assertiva que a gente imagina que não seja. Mas é um processo de aprendizagem. Sim. Toda escolha, até uma dificuldade que a gente passa na vida é uma aprendizagem para a gente superar, né? Superação. Né? Eu acho que um curso que você faz e nunca mais vai usar, mas é um conhecimento. É um conhecimento. E acho que nesse processo, eu lembro que eu li um livro, e esse livro conta a história de dois amigos que fez faculdade de Direito, e um já tinha claro que ele queria montar a advocacia, e o outro queria ser juiz, prestar o concurso. E nesse processo eles estavam, então vamos combinar toda a data tal no ano, a gente vai se encontrar para a gente tomar o café, ter o papo dos amigos ali, né? Mas acabou separando, cada um foi estudar para prestar. E passando todo tempo se reunia. 9 anos depois, esse amigo frustrado, porque já tinham passado vários concursos, não conseguia entrar. O juiz? O que queria para ser juiz, né? E o outro já estava com a empresa com vários clientes, prosperando, né? E o outro ali naquele processo. E assim, muito tempo se passou. Resumindo, e ele sempre falava, não, pega a oportunidade, vamos lá na minha empresa, e chamando ele, né? E aí ele chegou, sabe, quando aquele momento ele até se sentindo já humilhado, né? Falando, não consigo passar. E ele aceitou esse convite desse amigo, falou, não. E exatamente essa experiência que ele teve enquanto ali advogando era o que faltava para ele passar na prova. Um ano seguinte depois, ele trabalhou 1 ano com esse amigo dele na empresa e foi essa experiência dele ali, que ele não queria a princípio também, foi o que ele precisava para conseguir passar na prova. No ano seguinte ele passou. E ele traz esse relato no livro, né? Então assim, você vê, é algo que para ele acho que não fazia muito sentido. Sim. Mas a vida ensinou ali, né? Você vê. Então eu acho que é isso. Na vida acho que a gente não tem o total poder das escolhas mesmo e saber o que é certo, né? Acho que faz parte, né? Eu acho que tudo aproveita. Mas a direção É, buscada, sim.
em Deus, acho que é o principal, né? Entender assim, eu tô no propósito, de onde o Senhor quer que eu esteja. A convicção é... O processo meu, enquanto a Wise, foi um processo bem parecido, bem difícil, empresa também, e a gente no decorrer do tempo, a gente passava, a gente era convidado para algumas igrejas, alguns projetos sociais também, para a gente fazer o trabalho, que a gente tinha uma força muito grande na cultura, né? E aí quando a gente ia, as pessoas falavam, mas vocês podiam ir por esse caminho, por esse... E a gente entendia também, a gente tinha no coração convicto, né, do propósito que a gente estava fazendo, realmente fazer esse trabalho com os jovens, mas olhando para o lado assim como profissão, era voluntariado e tal, né? Só que sempre a gente ia num lugar as pessoas falavam, né? E aí a gente ficou orando, falava, Deus, aí quando chegou o momento o Marco pediu a conta do banco. O Marcos trabalhava no banco, né? Era banco? Financeira, uma financeira, né? Sim. Financeira, que trabalhava com financiamento, né? Sim. Mas ele tinha um salário bom, viagem todo ano, bancada pela empresa. E celular, na época, né, quem tinha o celular, a conta era caríssimo, era né? caro. Era caro e tinha tudo bancado, né? Carro do banco, né? Eu tinha uma empresa de prestação de serviço, ele foi o primeiro a dar o passo ali de vir integral para o Wise sem salário nenhum. Sempre Na voluntariado, na fé. Passo de fé, né? E aí eu lembro que para mim vir, quando eu vim mesmo, eu conversei com o Edmundo do Esquadrão na época, falei, Edmundo, Deus está me chamando para o trabalho lá, e tinha a empresa que nessa época a minha empresa ela fazia, a gente trabalhava na área de prestação de serviço, eu fazia para a Consiste tinha a Mafre e a Brasil Seguros, e eu dava manutenção para terceirizado pela Consiste para essas empresas e tinha os meus clientes também, né? E aí eu fechei a empresa e fui trabalhar à noite no Esquadrão e durante o dia na área. Então, uma fase difícil, né? Rendimento, né? Mas assim, hoje a gente vê o resultado, né? Como cresceu, né? Foi em acho que 2013, 2014 isso, né? Já em 2014 a Wise já estava com 20 funcionários trabalhando tempo integral. Você sabe que o motivo do Crown fazer o Career Direct, o que aconteceu? Eles eram muito fortes como orientação financeira, né? Segundo a Bíblia, né? Com os princípios bíblicos. E aí eles começaram a perceber que existia um grupo de pessoas que fazia o que era orientado, seguia ali tudo certinho, mas essas pessoas não prosperavam, não mudavam a vida dela. E aí eles começaram, um caso ali, outro caso ali, e eles perceberam o seguinte, que aquelas pessoas que não conseguiam fazer, né, uma diferença e tal, elas estavam trabalhando em coisas que elas não tinham habilidades e nem a ver com a personalidade delas. Elas trabalhavam, né, às vezes tinham bons empregos, mas elas tinham uma vida mediana. Elas não se destacavam dentro do seu emprego. E aí eles foram para o mercado para ver se havia uma orientação, então, para essas pessoas se adequarem dentro das suas carreiras. E eles não encontraram algo que eles procuravam. Então, eles achavam muito assim, tem uma orientação baseada só na personalidade ou só nos interesses e tal. E aí eles juntaram uma gama de profissionais, psicólogos, matemáticos, professores, financeiros, todo um escopo de pessoas capacitadas para montar essa ferramenta que pudesse analisar a sua personalidade, mas também os seus interesses, as suas habilidades e os seus valores, que é um diferencial. Eu falo que é algo que não aparece. Você não escolhe a sua profissão pelo seu valor. Mas se ele não está presente, se a sua profissão não está de acordo com os seus valores, ela é um ponto de estresse para você. Ela é um ponto de insatisfação para você. E a pessoa às vezes demora até para descobrir. Exatamente. Vive uma carreira frustrada. Sim. Às vezes ela até, por exemplo, dentro de valores, a gente analisa ambiente de trabalho, resultado de profissão e valores pessoais. Às vezes a pessoa está na profissão correta, mas o ambiente que ela está exercendo a profissão é um ambiente estressante. E às vezes tão estressante dela querer, às vezes, desistir.
profissionalmente daquilo. Tô no lugar errado, isso aqui não é para mim, né? Um líder ruim, às vezes. Talvez até a entrega, né? Não consegue entregar aquilo que e aí, tem potencial. Então, eles criaram isso, né? E a gente trabalha com essa ferramenta, que é o Career Direct hoje. Também trabalhamos com uma outra que trabalha mais essa questão da personalidade, que também foi desenvolvida pelo Crow. E o diferencial dela, além de tudo que eu falei, é que ela tem uma perspectiva bíblica, de que o seu trabalho, ele faz sentido, ele não pode acabar em você. Mesmo que seja uma atividade propósito. fim. Exatamente. O seu Legal. propósito. Então, quando a gente olha para as habilidades, aquilo que Deus colocou em você, os seus dons, os seus talentos, a habilidade, ela vai te mostrar o seu potencial. Eu sempre falo que o potencial é igual o carro. Se você pega um carro 1.0, 4.0, ele vai mostrar a força e a velocidade daquele veículo. A habilidade traz isso para a pessoa. Ela vai mostrar a força que ela tem naquilo e a velocidade, né? E aí ela consegue mostrar um diferencial, porque ela faz, né? Faz sorrindo aquilo. Ela, alinhada ao propósito dela, ela consegue exatamente embalar e ter ela flui, né? Ela resistência maior. Ela tem mais satisfação. E é muito assim... é bom demais. Eu falo, às vezes eu acabo as consultorias, eu falo pro Matheus assim, eu falo, que alegria que eu sinto, assim, de ver as pessoas, de ver que é possível, de que é acessível e que a orientação, né, pro adolescente, aquela mentoria, né, de falar, olha para você, eu não estou te mostrando uma coisa que não tem a ver com você, né, eu estou mostrando algo, às vezes você abriu uma caixinha para ele dele mesmo, o autoconhecimento, né, dele fala, poxa, eu tenho tudo isso mesmo? Ou, olha, eu preciso desenvolver isso daqui da pessoa ser mais assertiva, não só para a escolha da faculdade, mas para a carreira dela. Eu falo que os relatórios, eles devem ser colocados na mesinha de cabeça da cama, do lado, de vez em quando você vai lá e consulta, né? Vai lá e olha. Isso é mais focado para esse público mais jovem, Não, adolescente? Serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Tem o pessoal que fala assim, todo mundo devia fazer. Por quê? Porque, por exemplo, para quem está nessa escolha da faculdade, ensino médio, final de ensino médio, é muito importante. Você escolhe, por exemplo, às vezes ele vai escolher uma faculdade e aí um dos valores para ele é família. E aí ele vai estudar fora. Pois é. O que acontece? Frustração. Ele acha que escolheu a faculdade errada e quer voltar embora. Na verdade, ele só escolheu o lugar errado. Ele tinha que estar mais próximo da família. Ou se ele, faz sentido. Ou se ele não sabe, ou se ele sabe disso, ele precisa voltar mais vezes, ou a família ir até ele. Ele precisa suprir essa necessidade que ele tem, de alguma maneira. Que é uma coisa dele, isso aí, entendeu? Sim. Então, assim, você vai mostrando, né, as armadilhas que você tem em você mesmo, mas também vai mostrando os potenciais que você tem dentro de você. Então, para o adolescente, para quem quer melhorar, entender, tá insatisfeito no trabalho, para quem quer mudar de carreira, né, quer ousar e às vezes quer empreender, às vezes a pessoa quer empreender, mas eu não tenho um perfil empreendedor. E aí, ele não vai empreender? Ele precisa ter essa noção de que ele vai ter que ter pessoas ao lado dele que tem esse perfil empreendedor. Legal. Eu tive contato uma época com o pessoal, né, o projeto Pense Laranja, né, que é a ideia de você ter mentores, né, e é fantástico, né, pensando para o jovem, né, você ter uma pessoa mais madura, que você consiga estar ali mais presente, trazer até mesmo dentro da linguagem, da idade, do tempo ali, mais algo e caminhar junto com o jovem, né? A UAS a gente tem algum dentro do perfil de educadores, de facilitadores dentro da UAS, a gente faz muito isso, principalmente o projeto de cultura, né? O Leandro está aí também agora, dá apoio pra gente, está com a galerinha do Projeto Farol. Então é meio que um trabalho que tem ali o trabalho de formação, mas você vê que a hora que acaba ali, eles estão ali conversando, trocando ideia. E eu acho fantástico, né? É uma coisa que acho que é muito importante, precisa muito, né? E a Universidade da Família é fantástica. O trabalho deles é por fantástico. exemplo, o Career Direct,
que é uma consultoria que a gente trabalha, tem dentro da Universidade da Família, tem o IES Guia de Carreira, que é um mini Career Direct. Ele não tem a abrangência do Career Direct, né? Mas ele tem os mesmos princípios. Analisar a personalidade, interesses, valores e habilidades. Ele está ali. Tanto é que a gente aplica esse curso lá na igreja também. Que já dá um super resultado. Ele tem uma carinha mais amigável para o adolescente, uma coisa mais de turma. Então, às vezes ele não quer fazer o Career Direct, mas ele faz o IES, Guia de Carreiras, que é uma coisa assim... Poxa, legal, se um amigo meu vai fazer, então vou fazer, né? Não é coisa, não tem uma cara assim, nossa, vou fazer uma consultoria de carreira, eu já sei o que eu quero, claro, né? Mas de mostrar, deles se perceberem, né? De ver, de ter esse entendimento. Que legal, né? Muito bom. Então, hoje, empreendedora com carreiras, olha, mexendo na vida diretamente das pessoas, né? A vida profissional dos outros. Vida de empreendedor não é fácil, né, gente? Graças a Deus, eu tenho o meu esposo ao meu lado, que é um big do empreendedor, né? Ele, o Matheus, ele, assim, eu aprendo muito com ele, tento colocar em prática dentro das minhas competências, e o que não tem, eu vou me esforçando, né? Tem coisa que você vai ter que se esforçar, nem tudo são flores, né? É claro. Mas, assim... Como é gostoso, né? Você poder dar o seu toque, da sua maneira de fazer. Eu acho que quem entra é um desafio. Precisa estar ciente do desafio que é empreender. Mas existe muita coisa boa por trás de ser empreendedora. Muita. Nossa. Eu que diga. E o mundo feminino é um desafio também, né? Sim. Pensando que a gente tem ainda, né, tem a grande verdade é que a gente fala, né, mas vem de uma sociedade que estava atrasado, né, em relação a isso, né? E aí como tem sido para você assim, a aceitação, o trabalho, a procura, pensando pro lado feminino, né? O meu público, a maioria deles são mulheres. São mulheres que me procuram mais. Às vezes por causa que a mãe procura pro filho, né? As mulheres que querem mudar de carreira se identificam comigo, e é um público que eu gosto, eu me identifico, até porque eu sei como que é trabalhar fora e ter uma casa para você ali ter as suas responsabilidades. Né? Filhos, exatamente. Esposa. Eu tenho filhos, né? São 3. Então, mas a gente atende também, né? Outra coisa que a gente faz também, que é muito gostoso trabalhar com as empresas na parte das equipes, de mostrar isso para as equipes. Então, por exemplo, e daí que a gente consegue trabalhar junto, eu e o Matheus, de uma maneira mais sincronizada. Porque na teoria ali, o meu trabalho sou eu, né? Então a gente consegue, por exemplo, desenvolver. Ele chega com a parte de marketing, às vezes de capacitação em vendas, de treinamento, mas esse treinamento em vendas, ele vai ser um treinamento comportamental. Então você vai analisar o perfil daquele funcionário, como ele tem naturalidade para se comunicar, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, qual é o ambiente ideal para ele, a comunicação. Então, assim, você ganha muito em qualidade. Não é só a estratégia, não é só o treinamento, mas a pessoa consegue modelar aquele conhecimento ao que ela tem de natural. Entendeu? Que legal, né? Conhecer essa jornada sua profissional aí. E entender que sempre tem uma hora, a hora boa para começar é quando? É hoje. Sim. Né? Porque de longe olhando assim, falando, mas poxa, você já traçou uma carreira ali. Né? De repente vai querer fazer essa guinada. É isso. Agora eu estou usando fazer mais um. Eu já tinha graduação, né? Tinha já pós-graduação e as certificações que a gente fez. Agora comecei a fazer outra pós-graduação em neurociência e comportamento para agregar, sim, conteúdo para aquilo que a gente faz, né? Eu acho que a gente precisa estar antenado ao que está no mercado.
Eu sempre brinco que, para quem faz administração ou que trabalha com empresas, é tranquila a análise SWOT, né, ou a fofa, né? Mas se você, né, para qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter o conhecimento seu e também ter o conhecimento do que está rolando fora. Senão você vai ficar para trás. Né? De estar atualizado, de estar... de pôr o orgulho, né, dentro da sacola e aprender, fazer network, participar de outras coisas que estão acontecendo. Nem todo mundo sabe todas as coisas. Então, você sempre acrescenta na vida das pessoas, mas também as pessoas acrescentam na sua vida. Sim. Né? Hoje a pessoa que está acomodada, que acomodou, né, que parou, estagnou, a grande chance de ficar. De ficar Difícil, para trás. né? Acomodar. Um Não é tão dinâmico. E a gente está no mundo da inteligência artificial, né? Até eu vi esses dias, tipo assim, o que a gente está vivendo hoje não é nada perto do que eles vão viver, né? E a inteligência artificial, eu acho que ela veio trazer principalmente produtividade. Exato. Você não pode, eu não quero, isso daí não é para mim, não. Não tem como. Não tem como. Ela abrange todos os setores. Vai acelerar muito a transformação. Muito. E você vai ter que reaprender. Eu falo que eu tenho uma secretária maravilhosa, que paga barato. Aí, eu quero começar... É isso mesmo. Ela fala tudo, ela te ensina, ela mostra. R$100 por mês, você tem uma secretária ali que você fala, deixa eu começar uma ideia. Joga os insights ali, sai aquele documento. Sim. Até o diagnóstico seu que você pede para ela já te passa. Só que o que ela não tem? Ela não tem a parte do comportamento que o ser humano tem. Então, ou você aprende a aliar ela das suas dificuldades e mostrar o seu diferencial, ou você vai perder para ela, você vai ser substituído. Sim. Eu ouvi sim, né? Faz sentido. Você, não é que ela vai substituir as pessoas. Mas ela vai substituir as pessoas que não conseguem operá-la. Sim, Porque quem operá-la vai perder. Só vai crescer. Cresce muito em produtividade e assertividade. Se você puxar a quantidade de profissões que surgiram por conta da internet, né? Já foi um ganho, né? Agora com a inteligência artificial... assim, uma coisa espantosa. E o mais engraçado que muitas profissões que surgiram já caíram em desuso. Então, assim, é uma velocidade astronômica. Mudança rápida demais. Muito. Porque antigamente duravam gerações, hoje dura anos. Então, por exemplo, eu vou entrar, vou fazer um concurso e vou passar o resto da vida sendo concursado. Beleza, só que daqui a pouco o próprio, vamos dizer, o serviço público vai descobrir que ele pode substituir e dispensar as pessoas. Otimizar. Exatamente. Enxugar. E aí, você que não sabe, que não tem, vai fazer o quê? Você vai esperar isso acontecer, né? Não, venha, faz a consultoria com a gente, né? Orienta, né? Vê, e aplica e começa a se adequar, né? Mesmo que você não mude carreira, mas eu acho que você pode acrescentar outras coisas, né? Sim. A gente passou aqui por um processo de consultoria recente que deu uma guinada para a WISE, que a gente fala que a WISE antes, né, e pós-consultoria, que foi fantástico, né? E a gente está colhendo resultados, né? Fantástico, né? Quando a gente olha, né, para o terceiro setor, muitas pessoas falam, tem, a gente mesmo não tinha muitas referências aqui, né? Mas a gente sempre procurou, procurava o Sebrae, curso, palestras, queria inovar, e aí surgiu um edital, a gente escreveu esse edital, a gente conseguiu ganhar a nível nacional e, passamos por um ano por mentorias, e aí foi muito pertinente porque foram professores fantásticos, professores referência do terceiro setor. Nossa, e a gente trouxe um aprendizado pra gente fantástico, hoje a gente está colhendo. Parte disso daqui já é isso, né? O podcast, essa unidade aqui, né, construção, fazia parte dentro da tarefa que a gente teve de mentoria. Então tinha um PDI de desenvolvimento, né, um plano de desenvolvimento institucional ali, e a gente ali fez toda a tarefa de casa ali, a FOFA, né, a SWOT, análise, as oportunidades e tal. E aí hoje a gente vê os resultados. Hoje o Marcos, a gente estava com
O Marcos a gente estava na Lesp, lá em São Paulo, essa semana, o Marcos, e a gente, junto com o time ali, trabalhando no operacional, dentro do planejamento. O Wagner, né? Veio aí, o Wagner da Global, montou o nosso planejamento ano passado, né? Então, enfim, é isso daí. Eu acho que hoje a gente aplica aqui no social, mas é isso que você falou, é aplicado para a vida mesmo, né? Esses jovens têm que... E assim, vocês tornam referência para eles, Sim. Né? Isso traz de ganho, né, de experiência, de falar para eles, olha, eu entendo vocês, eu sei o que você está pensando, né? Mas eu também já tive nesse lado. Né? Eu tive uma pessoa que me orientou, assim, você fica mais empático, né? Você se coloca no lugar do outro, né? A gente vai aprendendo e vai vivendo e vai... Eu acho que quando você se permite, Deus vai te usando, sabe? Faz isso aqui, né? Aprende. Agora você aprendeu, agora é hora de você compartilhar. Agora é hora de você largar sua tenda, né? Agora é hora de você focar. São momentos que você precisa estar percebendo no mercado, no que está acontecendo, e aquilo que você tem de direção, de foco. Legal. Parabéns, bom, história. Parabéns né? mesmo História, né? pela carreira, pela história. Obrigada. Obrigado por compartilhar aqui. Pensando aí que a gente tem aí jovens que estão ouvindo, né? Pra gente pensar numa mensagem final aí. E talvez até relembrando aí das histórias das pessoas que passaram nesse processo de mentoria. Talvez tenha uma história que para você marcou nesse processo aí. E uma mensagem para os nossos jovens aí, né? Que você tem que deixar pra gente. Uma das coisas que a gente sempre fala é que as pessoas, nós somos seres únicos, né? Não existe um ser como eu, não existe um ser como Anderson, né? Como os demais. E cada um tem o seu espaço. Então, não é porque eu sou consultora, você também não pode ser consultor, né? Eu vou ter o meu espaço e você vai ter o seu espaço. Vão ter pessoas para o seu trabalho. Agora, é importante você estar alinhado e antenado. O trabalho não pode ser só o seu ganha-pão, né? O trabalho é uma maneira de você expressar os seus dons, os seus talentos, de fazer a diferença. Talvez o seu trabalho vai fazer diferença numa planilha, mas aquela sua entrega, aquele seu conhecimento, aquela sua habilidade, ninguém vai fazer como você. Então, a gente trabalha para isso. Esses dias, eu fazendo uma consultoria, eu ouvi da minha cliente, ela falou assim... Eu voltei a sonhar. Então, assim... E o que teve de diferente? Ela entendeu, né? Conheceu, né? Ela viu que a vivência dela, o jeito que ela reage, as habilidades dela. Ela já sabia, mas ela não sabia, assim, aplicar aquilo. Não sabe mostrar aquilo. Então, às vezes, num processo de seleção, você orienta a pessoa, fala, olha, você está vendo aqui, ó, eu não vou te falar uma mentira, faça isso, fala aquilo. Você está vendo que o relatório está te mostrando isso? Mostre isso, pega uma vivência sua, um exemplo, e fale disso daqui. Uma comunicação, uma empatia, uma liderança participativa, ou uma gestão de equipe, um trabalho em equipe. Então, são coisas que a gente vai analisando e mostrando para a pessoa de maneira prática. É possível. Não estou falando para você vir atrás de mim. Se você quiser vir, né, segue lá Mercata Carreiras. Mas eu quero mostrar para as pessoas que é possível você ter um trabalho que você tenha prazer, que você encontre o seu propósito e você se sinta realizado e ganhe dinheiro com isso. Por que não, né? Porque não, tem que ganhar. Passa a ser a consequência. Exatamente, não né? O objetivo não é o objetivo, né? Se você vai ganhar pouco ou muito, vai depender da sua estratégia e do seu empenho. Mas a realização, a motivação em trabalhar, em expandir isso, é possível. Legal. Muito bem. É uma mensagem. Encerramos, então. É isso, encerramos aí mais uma edição aí. Obrigado, Dani. Obrigada, eu que Parabéns. agradeço. Espero que contribua de alguma maneira, né? Que faça sentido. E é isso aí, pessoal. Deixo o agradecimento, né, em nome aí da associação, Wisecast.
Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima WiseCast. Tchau, tchau.